Eu nunca pensei que acabaria assim, sussurrando isso para uma câmera escondida no escuro de um porão úmido em Roma, com o coração martelando como se a própria sombra me perseguisse. Meu nome não importa mais. Chame-me de Guardião, o último que sobrou. Trabalhei como vigia noturno no Vaticano por 8 anos, patrulhando aqueles corredores labirínticos onde a história se entrelaça com o pecado. Mas há algo ali que não contam aos turistas, nem aos padres devotos. Algo que devora almas. E tudo começou na minha primeira noite de plantão de verdade, quando o padre Lorenzo me entregou um envelope selado com cera vermelha, o brasão papal brilhando como sangue fresco. Leia só se necessário, ele disse, os olhos fundos como poços sem fundo. Eu ri, achando que era brincadeira. Quem precisa de instruções para andar com uma lanterna e um rádio? Mas naquela mesma noite, ouvi os passos. Não os meus. Passos ecoando das catacumbas abaixo da Basílica de São Pedro, como unhas arranhando pedra antiga. Desci as escadas em espiral, o ar ficando mais frio, mais pesado, cheirando a incenso queimado e algo podre, como carne esquecida. Meu rádio chiou. Guardião 7, relate posição. Eu respondi, mas a voz que veio de volta não era humana. Era um sussurro rouco repetindo meu número de identificação. 7. O número dos desaparecidos. No envelope, havia os protocolos. Não eram regras comuns de segurança. Eram mandamentos profanos, escritos em latim arcaico com anotações em tinta preta que pareciam se mover sob a luz. O protocolo número 1 era simples. Nunca olhe para trás se ouvir uma risada nos confins. Eu ri de novo, mas naquela noite, enquanto patrulhava a sala das cartas secretas, ouvia uma gargalhada baixa, como de uma criança afogada, vindo das sombras atrás de mim. Meu instinto gritou para virar, mas o protocolo ecoava na minha mente. Eu continuei, suor escorrendo pelas costas, sentindo olhos invisíveis me perfurando. No dia seguinte, o Guardião 4 sumiu. Encontraram só o rádio dele, chiando no vazio. O protocolo do Marbla 2 veio à tona na minha terceira semana. Se vir uma figura encapuzada carregando uma lâmpada eterna, feche os olhos e recite o Salmo 91 3 vezes. A lâmpada eterna? Eu pensei que era lenda, mas lá estava ela, na Capela Sistina após o fechamento. Uma silhueta alta, o capuz negro absorvendo a luz das velas. A lâmpada em sua mão não piscava. Era uma chama azulada, dançando como almas presas. Eu fechei os olhos, murmurando as palavras sagradas, o coração na garganta. Quando abri, ela se fora. Mas o Guardião 5 relatou o mesmo na noite seguinte. Ele não recitou o salmo completo. Seu corpo foi achado na manhã seguinte, enrolado em si mesmo no chão da capela, os olhos abertos e vazios, como se tivesse visto o inferno inteiro. 7 guardiões já haviam patrulhado ali antes de mim. 4 voltaram. 3 evaporaram. A tensão crescia como uma névoa sufocante. Eu mal dormia, revivendo cada sombra, cada eco. O padre Lorenzo me observava nos turnos, seus lábios se movendo em preces silenciosas. Os protocolos protegem, ele disse uma vez, mas sua voz tremia. Eu comecei a notar padrões. Os desaparecimentos sempre após a meia-noite, sempre perto das relíquias escondidas. E então, na minha sétima semana, o número amaldiçoado, veio o protocolo número 3. O envelope tremeu na minha mão quando o abri, como se soubesse o que viria, escrito em letras que pareciam garras. Se o sino da torre de São Pedro tocar sozinho às 3h33 da manhã, não responda ao chamado. O chamado é a voz do Guardião Eterno, e ele busca o sétimo para completar o círculo. Fuja para as catacumbas e espere o amanhecer, ou junte-se aos 7 perdidos. Eu ri pela última vez naquela noite. O sino? Ele só toca em ocasiões papais, mas às 3h33 ele soou, um badalo grave reverberando pelos mármores frios como um coração moribundo. Meu rádio explodiu em estática, e uma voz, não a do padre, não humana, chamou. Guardião 7, venha. O círculo precisa de você. Meus pés se moveram sozinhos, atraídos para a torre, onde as escadas em caracol desciam para o nada.
Eu vi as marcas nas paredes, arranhões frescos como unhas de quem lutou para não cair. O 7. Eu parei, o protocolo HUR-3 queimando na mente. Fuja para as catacumbas. Desci correndo, o ar virando gelo, lanternas piscando como olhos moribundos. Lá embaixo, nas profundezas onde ossos de santos se empilham como lenha, encontrei a primeira pista, um colar de rosário partido, do Guardião 1. Depois, um pedaço de uniforme rasgado, manchado de algo escuro, e ecos, sussurros dos desaparecidos repetindo: o círculo, o sétimo fecha. Eu me encolhi em uma alcova, o sino ainda tocando acima, cada badalo uma martelada no meu crânio. Horas se arrastaram, o perigo pulsando como uma veia exposta. Algo se movia nas trevas. Sombras alongadas, formas que não eram ratos, mas mãos pálidas tateando as pedras. O amanhecer veio devagar, filtrando-se como uma bênção falsa. Eu saí tropeçando, o corpo doendo como se tivesse sido arrastado pelo inferno. Mas o protocolo Necor 3 não era só uma regra, era a chave. Os 7 não sumiram por acidente. Eles foram chamados para o Círculo Eterno, uma prisão sob o Vaticano, onde as almas dos guardiões alimentam algo antigo, algo que o Papa sabe mas não confessa. Eu vi nos arquivos escondidos, depois daquela noite, desenhos de um selo, 7 figuras em torno de uma chama negra. O sétimo completa e liberta. O quê? Uma entidade que sussurra segredos proibidos, que faz o chão tremer e as relíquias sangrarem. Eu fugi do Vaticano na semana seguinte, mas o chamado persiste. Noite após noite, ouço o sino em sonhos. Sinto as sombras me puxando. Se você trabalha lá, ou pensa em entrar na guarda noturna, ouça. Ignore os protocolos no início, mas o Purbra 3, ele é o fim. O 7 Vanished, porque responderam. E agora, eu sou o oitavo. Se o sino tocar para você às 3h33, fuja, ou junte-se a nós nas catacumbas, onde o círculo espera, eterno e faminto. Não olhe para trás, nunca.